amiga? Oi. Tô bem, tô na correria, mas tô bem. Saudade de você. Saudade, né? Faz tempo. Nossa, faz muito tempo que a gente não se vê. Demais, viu? Parece que foi ontem, né? Mas parando agora pra Parece. lembrar. Faz um tempinho já. Já faz meses, já tá chegando 2025 já. Mas enfim, começar a live. Sejam todos bem-vindos ao Cinema em Movimento Circuito Universitário. Essa é mais uma live para a gente debater filmes que têm a temática dos direitos humanos. Esse projeto é uma realização da MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Essa edição a gente tem ações presenciais, onde a gente também tem cine debates e a gente tem as lives. E hoje a gente vai estar debatendo com esse artista maravilhoso o filme Para Onde Voam as Feiticeiras. Vou falar um pouquinho aqui sobre você, né? E aí depois você Tá. pode se apresentar novamente e pode, Não, eu não sei como é que é. e pode falar sobre o filme. Fique à vontade. E depois eu vou fazendo algumas perguntas motivadoras para a gente continuar o debate. Tabasco é produtor, diretor, roteirista, fotógrafo e ativista social. Produziu curta Pelas Ruas, concorrente da mostra competitiva do 6º Festival de Cinema Universitário de Sve, além de ter participado também dos curtas como Viagem ao Centro de Mim, Trilha Rupestre, Os Gigolôs de Minas e etc. Não binário, queer, luta pelas causas sociais, direito à retificação gratuita, direito de cotas para realizações e representatividade cultural da comunidade. Também realiza pesquisas científicas nas áreas de produção audiovisual, exibição de cinema em espaços não convencionais e cinema de rua, focando especialmente em cinema nacional. Então, fique à vontade. Oi, pessoal. Sou aqui de Mato Grosso do Sul, sou aqui do Centro-Oeste, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou graduando de audiovisual. O curso é bem recente aqui, é de 2019. Eu já participei de alguns festivais, algumas produções. Atualmente eu ando fazendo a minha própria produção de animação. E eu particularmente gosto de pesquisar sobre cinema de rua, exibição em cinema de rua e espaços não convencionais. O que a gente chama de espaço não convencional de exibição é presídios e lugares de fragilidades sociais e escolas e sair desse grande centro ciclo comercial que é o que a gente tem de cinema, a concepção do que é exibir cinema no Brasil, né? O Brasil tem essa concepção que exibir cinema é você estar lá no Cinemark, só que não é bem assim. E o Feiticeiras, né? O Para Onde Vão as Feiticeiras é um filme muito interessante, é um ótimo filme. Eu sou o agente mobilizador aqui do meu estado, no caso, né? Então eu já vi esse filme algumas vezes. Mas eu gosto muito do Feiticeira porque um dos grandes pontos que a gente debate, que a gente fala, é que a representatividade ela tem que vir producional também. Não basta a gente trazer temas e atores e histórias LGBTQI+, se a gente não trouxer produtores, diretores, fotógrafos e grupos LGBTQI+, para poder falar dessas suas próprias histórias. O Feiticeira, ele foi feito por um coletivo de pessoas queer de São Paulo. Tem trans, tem não binários, tem lésbicas, tem homem transexual. Você tem um antro ali de pessoas que estão inseridas nessa comunidade, produzindo algo sobre essa comunidade. Tem-se, você dá voz para essas pessoas que socialmente são fragilizadas e não tem espaço para se dar essa voz, e você permite que elas contem suas próprias histórias. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do Feiticeira quando a gente fala de representatividade, que é um grande problema que a gente tem no cinema LGBTQI+, qualquer cinema de minoria no Brasil, é um problema que a gente tem. As pessoas tendem a contarem as histórias sem
a interseção desses grupos que são suas histórias contadas. E o Feiticeira, ele já é um produzido, foi feito, foi estreado todo por pessoas queer, e isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de produção LGBTQI+PN no Brasil, porque é uma comunidade que historicamente foi condenada a viver nesse subescuro de ter que ou trabalhar em produções heterobranco centradas e disfarçar essas questões, ou ter que deixar outras pessoas que tivessem mais apelo e tivessem mais poder de produção para poder falar essas histórias. E ter agora essa possibilidade de editais e de produções e de espaços que sejam especificamente para produção é muito importante nesse processo dessa retomada cultural que a gente está tendo nos últimos anos, é um fenômeno que a gente está tendo. E é um filme muito sensível, é um filme que ele tem momentos que faz a gente sentir, principalmente quem é parte dessa comunidade. Uma coisa que quando eu vi o filme que me ficou na cabeça e assim, não saiu até hoje, algum triplex da minha cabeça, é o você acha que você seria uma pessoa melhor se você fosse cis? E é uma coisa que qualquer pessoa trans ela passa um momento na transição de pensar, minha vida seria muito mais fácil se eu fosse cis, tudo seria muito mais fácil se eu fosse cis. A gente tem esse imaginário de que ser cis tinha que ser cis porque ser cis é correto. E quando eu fui falar, falei com amigas minhas, tudo, a gente chegou à conclusão que não se tem essa necessidade dessa cisgeneridade para validar o que a gente é. E, obviamente, eu sou a pessoa que eu sou por causa da minha identidade. Isso é intercolado. Mas eu não acho que eu seria uma pessoa melhor se eu fosse cis. Eu não acho que esse o definidor do que é uma pessoa melhor. E é um debate muito interessante isso, especificamente para a comunidade trans, que é a passabilidade, cisgeneridade e todas essas questões que a sua validação está ligado com o quão mais cisgênero você se parece, você se porta, você é. O que é uma grande mentira. Mas é uma das pautas assim que eu acho que é importante a gente debater. E eu falei bastante. Não, mas eu adorei sua fala, inclusive fui anotando tudo, que eu acho que tem muito a ver com várias outras questões do filme, né? Você fala sobre locais de exibição não convencionais. E eu acho que isso toca muito esse filme também, porque é um filme que ele é não convencional, ele é um filme mais experimental, né? Que também vai retratar o experimento desses artistas que são queer, que são LGBTs. E aí, eu queria que você abordasse um pouco, assim, para você, como existe a ligação dessa produção não convencional com esse filme, sabe? Não só a produção, a exibição, esses espaços não convencionais com esse filme, que eu acho que esse filme ele faz a gente realmente entrar numa imersão, assim, né? Uma grande imersão, é um processo criativo. E você falando sobre essa questão não convencional, me veio muito isso. Eu queria que você falasse um Uhum. pouquinho sobre. O filme, ele é bem ensaístico. Ele é um filme bem ensaio. Não é comum de filmes documentais você ter improvisação. O documentário é uma coisa que as pessoas tendem a fazer mais roteirizado, organizado. Obviamente, você nunca vai saber o que a pessoa vai falar. Quando você trata do outro, você sempre trata com a imprevisibilidade. Pode chegar lá na rua, a pessoa te xingar, pode chegar lá na rua, a pessoa não querer engajar. Mas se geralmente você faz isso num ambiente controlado, com uma equipe controlada, uma luz controlada, você leva isso para um estúdio, você tem um controle maior dessa situação. Quando você traz isso para a rua, você traz uma imprevisibilidade assim gigantesca, que podia quebrar um equipamento, alguém podia roubar alguma coisa, podia chover assim, estragar tudo. Você se colocar nesse local, a própria equipe está se colocando numa fragilidade e não só numa questão de, meu Deus, vão correr risco com atores de produção também.
Mas isso é uma característica de cinema queer. Cinema queer, ele, historicamente, é um cinema muito ensaístico, é um cinema muito experimental. Ele não. Como a gente trata muito de uma questão de identidade, uma procura de identidade, tem-se muito essa questão de que a gente tenta experimentar e fazer coisas diferentes. E tratar a cidade, porque ele faz uma coisa muito interessante, o Feiticeiras, que é ele personalifica São Paulo. São Paulo não é a cidade de São Paulo. A cidade é um personagem dessa narrativa. As pessoas que interagem são personagens dessa narrativa. Tem a cena lá que você tem um pastor que tá falando que vão pro inferno, e você tem outro falando, tipo assim, não, mas Deus fala que a gente tem que amar todo mundo. São todos personagens, e a gente personifica São Paulo como aquela coisa que para de ser a concepção que a maioria das pessoas tem de São Paulo, que é uma cidade fria, que nunca para, o pessoal tá o tempo todo freneticamente trabalhando, e você transforma isso num personagem para narrativa. Isso é muito interessante para você produzir e fazer. Uma das cenas que assim, eu mais gosto é que eles colocam um monte de prop assim na rua e deixam as pessoas virem. Aí elas se vestem como quiser, falam o que querem e vão embora. Tem uma delas que é um moço que ele coloca um negócio que tampa a cabeça, tipo um capacete, e ele começa a falar da questão da imigração dele. E aí tem uma hora que eles falam se ele não queria levantar um pouco para poder escutar melhor, e ele fala que não, porque ele tá fazendo isso porque o rosto dele tá escondido. É muito interessante você trazer isso, porque quando a gente lida com o documental, a gente também lida muito com desconforto. Muita gente não gosta de se ver nessa lente da análise, que é a documental. Essa frieza de tipo, agora você vai falar sua vida, vai falar todos os seus traumas aqui, a gente vai gravar isso e vai editar. As pessoas elas ficam desconfortáveis com isso, é uma coisa complicada de se lidar. Algumas abraçam isso, Coutinho é uma que abraça, que é considerado um dos maiores documentaristas brasileiros, ele abraça muito, quer que as pessoas fiquem desconfortáveis na frente da lente, porque para ele é uma reação mais genuína, para ele é assim que você pega as pessoas no mais puro dela, mas a feiticeira não, ele tenta te trazer uma relação de conforto, uma relação de familiaridade, ele tenta caracterizar essas pessoas como realmente, olha, são pessoas reais, físicas aqui, tem um encontro também com a comunidade negra, que tem uma mulher lá branca que ela começa a falar umas coisas que todo mundo fica tipo assim, meu Deus do céu, nota, caramba. E é esses desconfortos e esses momentos que eles ajudam a gente a se imergir na história e entender e sensibilizar com isso, da gente falar, caramba. Então é um pouco assim que essas pessoas se sentem. Tem muitos momentos que o filme ele te deixa desconfortável, mas ele quer te deixar desconfortável propositalmente, porque é um espelhamento do que o desconforto que essas pessoas passam no dia a dia delas por serem quem elas são. É uma característica bem interessante. E o não convencionais, passos não convencionais, quando a gente fala isso, o Feiticeira é um filme que, pela temática, pela forma que ele foi construído, ele tem delimitações de onde ele pode ser exibido. É um ciclo mais comercial clássico de cinema, provavelmente não aceitaria. Um festival mais clássico, provavelmente não aceitaria. E isso vai acabando empurrando para certos nichos isso. Sejam tópicos LGBTQI+, sejam lugares LGBTQI+. E quando a gente não tem um espaço para a gente passar nosso trabalho, a gente acaba criando um espaço para a gente passar nosso trabalho. É um ponto que existe. Quando você não é abraçado, você não é abrigado pelo ciclo comercial, pelo círculo de festivais, pelo ciclo de mostras, você acaba criando o seu próprio espaço para você abraçar a sua comunidade. Isso é uma coisa que está acontecendo muito nos últimos anos, que você tem festivais, por exemplo, de produções negras especificamente, ou você tem um só de produções LGBTQI+, especificamente, ou produções trans. Você acaba tendo que criar esses espaços que não vão ser os mesmos convencionais de uma sala de cinema, uma sala de exibição, bonitinha lá com cadeira, com projetor, mas você cria espaços para que esses filmes sejam mostrados e sejam debatidos, porque a maior dificuldade do cinema brasileiro e do cinema queer brasileiro é a exibição, é fazer esses filmes serem rodados, fazer esses filmes serem vistos. Isso é uma dificuldade histórica, estrutural do cinema brasileiro, não tem muito o que fazer. Mas, hoje em dia, graças à internet, graças a como as coisas estão conectadas,
cada vez mais se tem esses espaços sendo criados para poder passar essas obras, que é uma retomada também desse direito de exibição e de circulação que a gente está tendo nos últimos anos. Então, o espaço não convencional, por exemplo, pode ser um bar, passar, fazer uma mostra num bar. É um espaço que tradicionalmente não é convencional, mas no porquê não é convencional não significa que é menos válido. O imaginário social é muito pregado na sala de cinema. Você fala cinema, você fala sala de cinema. Mas hoje em dia o cinema está cada vez mais nesses ambientes sociais. E saindo um pouco dessa coisa mais estruturada de chegar lá no Cinemark, eu vou comprar um ingresso porque vai ter uma mostra no Cinemark. Até porque são espaços que geralmente não se abrem para produções individuais, que é muito difícil o cinema, produção individual, circular. Então, o Feiticeiras, ele é um filme que, pela sua estrutura, ele sabe que ele vai ser nichado a certos aspectos e ele tem consciência disso, ele aceita isso, ele abraça isso. Porque, claramente, ele não é um filme que está sendo feito para a banca de velhos brancos que tem no setorial audiovisual aqui do meu estado. Não, não é para eles. É um filme para mim, para outras minorias, é um filme para o pessoal que mexe com ballroom, é um filme para minoria, feito por minoria, e isso é uma coisa muito importante também, porque você tem muitas produções que elas têm o desejo do apelo comercial, que é uma coisa compreensível. Você quer fazer um filme que as pessoas vejam, falam, caraca, esse filme é rentável, vou pagar para exibir, vou fazer circular. Mas também tem momentos que você tem que abrir um pouco mão desse conceito em a favor de você poder falar um pouco mais livremente do que você quer, porque a gente sabe que o cinema comercial atual é um cinema branco, hétero, cis, classe alta. Não tem o que se fazer. As histórias que se tem interesse em ser contadas e ser escutadas são essas histórias desse grupo. E quando você foge desse grupo, você tem alguma coisa tipo novela da Globo, que você tem um centro numa favela que só tem gente branca, que completamente idealista. Então, muito importante isso da gente fazer tomar esses espaços não convencionais e fazer como o nosso, já que eles não vão ceder o espaço para a gente, cabe a nós criar o nosso espaço. Muito bom falar sobre a questão mesmo das salas de cinema e exibição. Acho que é muito importante, porque é um debate que a gente tem que ter cada vez mais dentro do audiovisual, porque a gente está fazendo muita coisa, a gente também tem o grande gargalo que é não existir um espaço para curtas-metragens, por exemplo, médias-metragens também. E é muito interessante ouvir isso de você. E eu queria também fazer uma pergunta sobre questão mais de representatividade, né? Como é que você vê a importância e o impacto dessas expressões artísticas e culturais desses artistas LGBTQIAPN+, no contexto urbano, não só desse personagem que São Paulo vira, né? Um personagem até bem caricato, eu sei, bem caricato, né? Pela ocupação, pelas pessoas que estão ao redor, mas também considerando o papel da arte como forma de resistência e afirmação identitária dessas minorias e dessas pessoas que estão produzindo arte e cultura mesmo sem existir esse espaço de circulação, né? Uhum. Recentemente, eu não vou lembrar de cabeça, mas recentemente foi aniversário de uma diretora negra, que foi uma das primeiras diretoras a fazer um longa-metragem brasileiro, e é um longa-metragem de um romance lésbico. É sobre um romance lésbico. E você ter essas pessoas fazendo esses filmes é tão importante quanto você ter essas pessoas representadas nesse filme. A representatividade visual, ela é muito importante. Ela é muito importante. Você vê histórias, você vê lá o povo dar um beijinho, mas também é muito importante você engajar essas pessoas no mercado de trabalho, permitir que elas consigam produzir essas histórias, elas sejam as produtoras, e na questão de sensibilidade de história, porque você fazer uma história LGBTQIA+PN com uma pessoa queer e com uma pessoa hétero cisgênero são duas histórias diferentes, são duas sensibilidades diferentes, são duas vivências diferentes. A pessoa LGBTQIA, ela vai ter a vivência, certas informações, certas visões,
que não vão ser as mesmas de uma outra pessoa que não tem essa vivência. Um exemplo disso é um filme super popular que a galera adora, que é o Azul, a cor mais quente. Só que eu acho que é uma grande fetichização lésbica. Acho terrível. Já vi algumas vezes e não consigo gostar. Porque você consegue ver em vários momentos que o filme é feito numa lente, numa ótica de um homem, de um homem cisgênero. Você vê que é um homem cisgênero que está fazendo aquilo. Porque quando você é uma pessoa que você tá engatada, por exemplo, num relacionamento transfeminino, feminino, você sabe que em alguns aspectos você vai ficar tipo assim, meu Deus, não é assim na vida real. E esse é um dos pontos que a gente tem a importância de você deixar essas pessoas produzindo suas próprias histórias. Porque, com certeza, o Feiticeira, se fosse uma produção de um grupo hétero cis, provavelmente não seria da forma que é. Dificilmente teriam momentos que, por exemplo, você vê que os personagens estão em conflito com pessoas que são agressivas. É algo que uma produção provavelmente não ia querer mostrar, porque ia ficar tipo assim, nossa, será que a gente pode mostrar isso? Será que é legal? Não sei, eu mostro, não mostro. E é e é um grande debate também que a gente tem de cinema LGBTQ+, cinema queer, que é a questão de que histórias vão ser contadas, porque o cinema LGBTQ+, historicamente, tipo assim, no mundo, sempre está condenado a contarem histórias de romance fracassadas com final triste. Todo exemplo que você vai pensar de, tipo assim, uma história gay, você vai pensar, sei lá, Brokeback Mountain, e a Azul a Cor Mais Quente, e você vai pensar nessas histórias que são romances, que são feitos por pessoas brancas cis, que não tem engate nesse meio, e sempre tem aquele final trágico de tipo, meu Deus. E passa-se a visão de que um relacionamento LGBTQI+, não é tão válido, não é tão real, não é verdadeiro quanto coisa péssima. E deixar as histórias serem contadas pelos seus próprios grupos, porque cabe a eles decidirem também que histórias vão ser contadas. É muito difícil quando você não faz parte, você falar, vou fazer um filme sobre indígenas e vou falar sobre como eles vivem uma vida pobre e aí o Estado explora muito e rouba terras. Tá bom, só que essa história que eles querem ser contadas, essa história que eles querem passar, quando você dá essa oportunidade para quem já mexeu com isso sabe que a maioria das vezes, quando você dá a oportunidade para essas pessoas fazerem suas próprias produções, geralmente elas envolvem mais a questão histórico-social e estrutural. Elas estão mais interessadas nisso, é isso que interessa a elas. E é uma coisa muito importante, então, a gente deixar produtores, diretores, roteiristas que sejam queers contar essas histórias queers, porque eles vão decidir o que eles querem que sejam contados, como quer que seja contado e de que forma. O Feiticeira tem, em muitos momentos, essa questão de confortabilidade, agressividade. A mulher branca que fica falando, tem horas que você acha que, tipo assim, meu Deus do céu, porque não corta essa mulher? Mas é proposital, não corta porque quer que você sinta o desconforto das pessoas que são obrigadas a ouvirem pessoas como ela o dia todo, o tempo todo, e não tem outra escolha. Que as pessoas, elas não param de falar, elas vão falar, tipo assim, nossa, falou merda, não vai olhar pra sua cara e falar, tipo assim, poxa, me desculpa. Vai continuar falando na sua orelha. O pastor que grita com você vai continuar falando na sua orelha e falando que você vai pro inferno. Isso são coisas que a gente tem que aprender a lidar. E são pontos que você não teria se fosse uma pessoa cisgênero, hétero, branca, falando, porque são coisas que, para elas, não têm o mesmo impacto da leitura que se tem quando você é parte do grupo. Então, é uma coisa que para as pessoas, tipo assim, é uma situação muito desconfortável, para você, tipo, cansativo, porque é a sétima vez no dia que você viu uma pessoa falar isso para você, é a quinta vez no dia. Eu tenho uma amiga minha, que é a Gal, que ela é travesti, e assim, às vezes a gente tá socializando, tá de boa assim, e vê o povo perguntar para ela quanto que é o programa, ou alguma coisa, e é uma situação assim, que numa produção cis, branco, provavelmente a pessoa não daria, tipo, não ligaria pra isso, só ia falar, tipo assim, nossa, que escroto, ia seguir a vida.
Só que para Gal, na leitura dela e na desumanização que ela passa, na fetichização, é muito importante a gente trazer esse aspecto. Seria algo, por exemplo, que eu traria se eu estivesse fazendo uma produção. Então é muito importante a gente ter esse espaço para poder deixar as pessoas contarem suas próprias histórias. Tem uma professora minha que é a Dani. Ela sempre fala que a gente não dá voz para ninguém, a gente só dá espaço para as pessoas usarem suas próprias vozes. Eu acho que é um pouco isso, que é quando a gente fala em produção LGBTQI+, produtores LGBTQI+, a gente fala também. Porque pode ter uma produção que ela não queira falar de nada disso, pode ter uma produção que só queira, não sei, falar de flor e desenhos, e ela tem esse direito. A produção de minorias, ela não pode estar condenada a simplesmente falar de tópicos de sofrimento ou tópicos de minoria. Ela tem a característica de ser uma produção de minoria, mas ela também tem a característica de ser uma produção. Então, se a pessoa ela quiser fazer uma história fofinha sobre um casal gay, não sei, ela pode. Não tem por que a gente proibir a pessoa de trabalhar isso, porque a produção, historicamente, de minoria está condenada a ser uma produção de luta, de resistência, de fala social, e às vezes a pessoa ela não quer tratar isso. E também é importante a gente dar esse espaço para as pessoas escolherem o que elas querem ou não que sejam tratados. Você falou assim muitas coisas chaves, né? São parte das produções, principalmente produção de artes. E dentro do Para Onde Voam as Feiticeiras, eu acho que uma coisa que me marcou muito, principalmente depois de ouvir a fala de uma amiga minha, que é a Aisha, é que ela fala que existe o confronto de que existem pessoas LGBTs, principalmente pessoas dissidentes de gênero, andando no centro da cidade pela manhã. E aí ela confrontou as pessoas dizendo: vocês já viram mulheres trans na luz do dia, no meio da rua? E é uma coisa assim que me marcou muito nesse filme, né? Sobre essa questão mesmo de como você estava dizendo, como as pessoas são tratadas no meio da rua, como, enfim, em várias produções isso não é nem cogitado, mas que quando a produção é feita de nós para nós, isso sempre vai ser visto. E aí, falando sobre essa questão mesmo, para além da representatividade, mas também pensando que esse filme, ele também traz várias minorias ao mesmo tempo, né? Que às vezes entram em confronto entre si. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a importância de existir essas alianças, né, dentro de locais de produção audiovisual, para que a gente continue existindo e fazendo nossa arte, fazendo nossas produções da melhor forma para as nossas comunidades. E como é que você vê que esses trabalhos eles têm essa importância, né, nessa aliança pela luta por direitos, por reconhecimento e também para que nessa retomada cultural existem cada vez mais espaços para que a nossa arte seja difundida. Quando a gente fala de minorias, vamos dizer quem são essas minorias. Estamos falando de grupos que são socialmente e historicamente fragilizados pela elite dominante. Negros, LGBTQI+, indígenas, imigrantes e outros grupos que são fragilizados na estrutura. Em muitos momentos, a nossa luta, ela se intercala. Elas são em lutas individuais, mas em muitos momentos elas se intercalam. E é muito importante a gente reconhecer isso e se unir em relação a esses pontos em comuns que a gente tem, porque a gente ganha força. É muito complicado uma luta individual de um grupo só. É muito difícil. Você vê que o casamento gay demorou muito tempo para ser legalizado, é uma coisa muito recente, porque é uma luta individual. Mas quando a gente se une, por exemplo, a escala 6 por 1, que você tem vários grupos que estão se unindo por uma coisa, um tópico em comum, que é de bem comum, você tem uma mobilização muito mais forte. Tanto que é o fuzuê, que o empresário estava chorando por causa da escala 6 por 1. É muito importante
a gente se unir em questão de produção também, porque são coisas que elas podem coexistir e elas se intercalam. Você pode falar de uma história negra e falar de uma história gay, você pode falar de uma história trans e falar de uma história indígena. São coisas que podem se unir e com isso a gente ganha força de ter mais espaço e de também mais união, que é um grande problema que a gente tem na esquerda, no geral, que é a ruptura. A gente tem muito microgrupos e acabam se separando e aí acabam brigando um com o outro, sendo que é muito importante a gente também ter esses momentos de cooperação, porque é uma luta coletiva, no fim das contas. Todo mundo quer, pelo menos dessas grupos, querem seus direitos, querem poder viver em paz, querem poder viver com dignidade, porque além de, o mais do que viver é viver com dignidade, não é simplesmente viver. Então, quando você tem uma produção com feiticeiras, que é uma produção tão multiculturada, que você tem tantos grupos interagindo entre si, você percebe que você muitas vezes está mais perto daquele grupo do que o outro. Você está mais perto, principalmente uma pessoa que for periférica, por exemplo, está mais perto do mendigo do que está mais perto do próprio patrão. E é um momento de realização muito importante da gente ter, de falar, caramba, eu sou a pessoa branca, queria dar na cara da mulher que não parava de falar lá, eu tipo assim, meu Deus, cala a boca, mulher chata. E é uma coisa, é importante a gente ter essa interação da gente sensibilizar, de pensar que é uma luta, querendo ou não, coletiva. Quando a gente é uma minoria, a nossa luta é uma luta muito coletiva. É uma luta que ela se apoia muito uns nos outros. Isso não significa que a gente também tem que ignorar a luta individual. Muitos tópicos vão ser específicos de cada grupo, não vão se encaixar a outros, mas significa que a gente não pode apoiar também, da gente falar, tipo assim, eu acho que isso é uma coisa boa, e então eu vou ajudar que isso aconteça, que é uma das principais coisas que é importante de se ter, porque são coisas que podem coexistir. Feiticeira, ele demonstra muito bem isso, magistralmente. Tem momentos, por exemplo, que tem aquele grupo indígena que está no meio urbano, e a gente tem muito no imaginário social, que é uma coisa que foi construída, que índio não existe na cidade, sendo que eles foram forçados a se agregarem, a adentrarem um ambiente urbano, porque a gente começou a tomar um ambiente que eles habitavam. Então tem que ter índio na cidade, porque não tem outro lugar para ter índio. Só que o imaginário que a gente construiu de ver ficção e ver filme, essas coisas, a gente vê eles na cidade com as suas roupas típicas, cantando assim, a gente sente que eles estão deslocados, tem essa sensação de deslocamento, sendo que não, eles estão completamente bem inseridos no ambiente urbano, porque são pessoas que provavelmente depois dali tiraram e foram voltar para suas casas, voltaram para seus empregos, para o seu serviço e continuaram a vida. Então é bem importante também a gente trazer essa proximidade de poder ver grupos que geralmente a gente só vê num certo recorte ou numa certa leitura desse grande imaginário social, inseridos mais coletivamente, você vê que vai ter muitos momentos que eles vão interagir, vão se interseccionar entre si. Isso é bem importante quando a gente também fala de representatividade, fala de o que você vê e o que é importante mostrar para que as pessoas vejam. Então, ter essa normalização e ter esses momentos que você vai ter, vai entender que o 90% das vezes o mesmo opressor que vai oprimir aquele índio vai me oprimir, porque ele também não gosta do que eu sou, é um momento importante para a gente fortalecer essa luta coletiva e poder fortalecer esses tópicos, porque, querendo ou não, é isso. Geralmente as pessoas que oprimem minoria vão oprimir todas igualmente, não interessa qual você seja. Então é mais importante a gente se unir e fortalecer como um todo do que a gente tentar brigar um com o outro, porque já estão brigando com a gente o suficiente. A gente não precisa brigar entre si. Já deu um pouco disso. Então eu acho que é bem importante a gente trazer representatividade também. E são momentos bem básicos, são breves, são momentos que são recortes do filme. O filme ainda tem seu foco principal, ainda trata do tópico especificamente da comunidade LGBTQIAPN, mas são recortes que são muito importantes e não afetam nada na produção. E é bem interessante a gente trazer isso. Muito obrigada pela sua fala. Eu acho que é muito importante mesmo
E a gente vê também essa interação das pessoas que estão e que fazem parte desse grupo ensaístico, né? Em mostrar justamente o confronto, mas a interseccionalidade, mostrar esse ambiente em que todas essas minorias elas são confrontadas, né? Muito obrigada, por estar falando tudo isso. Se você tiver mais algum comentário para fazer, pode ficar à vontade, certo? As minhas perguntas motivadoras, elas se encerraram. E quem quiser também perguntar, fica à vontade, que está aí na live. Queria agradecer de verdade, assim, é muito importante ouvir tudo que você tem a falar, principalmente enquanto um produtor audiovisual que vive em outro contexto, que não é o Rio Grande do Norte, mas que a gente vê que os contextos são bem parecidos, né, de produção. E é isso, muito obrigada, de verdade, estou morrendo de saudades. Come de Campo Grande, come de Campo Grande. Venha visitar. Muito obrigada, viu? Cheiro para quem esteve aqui na live e já já tem mais. Tem mais. Daqui a pouco a gente vai fazer uma live no meu Instagram sobre Rio Negro também, com a nossa querida convidada. Muito bom estar aqui, muito bom falar desse filme, muito bom falar de produções LGBTQIA, porque geralmente a gente produz, né? No meu contexto aqui, a gente geralmente é o que produz, a gente raramente fala um pouco. Então é bem interessante falar. E é muito importante a gente, como produtor, ter o espaço da gente poder falar um pouco de uma obra que não seja nossa, para Sim, variar, mas que tenha uma importância social tão grande assim, porque hoje é o Feiticeira, daqui a alguns 5 anos pode ser o meu. Então é muito importante a gente ir cravando esse espaço à força mesmo na exibição e curadoria brasileira, porque é uma coisa que infelizmente ainda está muito defasado. E é muito legal conversar assim, foi muito bom a experiência, foi bem interessante. E eu agradeço. um cheiro, viu? E até já já. Tchau, gente!